Opa, sou Marcel Santos, psicólogo e psicanalista, e eu vim aqui para gravar um vídeo e o Matheus me fez uma pergunta um tanto quanto atentadora por esse momento político, econômico, social que o país passa, e aí eu deixei um pouco o tema que eu iria falar para lá, para responder a pergunta que o Matheus esboçou fazer. Eu falei, então vamos conversar. Então, Matheus, qual seria a pergunta que você fez? Qual que é a sua percepção, a sua análise, a partir do momento que a gente pensa sobre esses movimentos de massa, né, principalmente hoje representado com as escolhas e as campanhas políticas? Como que você vê essa ótica de ter que se ancorar em um lado ou a algo muito além do racional? Primeiro ponto que a gente pode pensar, né, é trazer a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, do Freud, que é um texto brilhante. Ele inicia o texto dele falando sobre a questão de grupo e de massa do Le Bon, e o segundo momento sobre a percepção também de McDougall. E Freud vem dizer o seguinte, assim, que é necessário que um sujeito precise de uma certa identificação, né, com a massa. E é interessante que a nossa política atual, nós temos representantes muito bem localizados, assim, né? Tem aquele que a gente chama de esquerda, um pouco mais social, aquele mais central, aquele da direita, no qual a gente, né, algumas pessoas ainda sentem um pouco mais de cuidado, de segurança, e aqueles outros com um discurso um pouco mais extremistas, assim. Tem uma coisa na psicanálise que é interessantíssima, que Freud diz que em massa, né, a gente consegue fazer aquilo que jamais a gente faria se a gente tivesse no momento individual. Vamos pensar nas torcidas organizadas, por exemplo. As torcidas organizadas, elas necessitam de um rival para, inclusive, construir a sua identidade. O discurso atual político, ele está trazendo um discurso unicamente de ódio. Já ouvi inúmeras pessoas falando que com violência não se combate a violência, outros dizendo que violência se combate com violência, que não se faz revolução sem sangue. E aí a gente fica nessa dúvida, faz, não faz, mas a questão é que não precisa ninguém tomar tiro, não precisa ninguém ser esfaqueado para dizer quem está certo e quem está errado. A política, ela precisa ser dialogada, ela precisa ser proposta. E infelizmente o nosso momento atual não está tendo proposta, está tendo ódio. Eu digo quem é bom e você é o escroto, você é o infeliz e etc. A questão é que tomemos muito cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente propõe, porque a massa nos engole. Pensa muito bem naquele sujeito que vai votar, naquele político que vai votar, porque é necessário que a gente possa pensar assim, qual é o ponto de identificação, né? Vamos pensar nesse discurso um pouco mais extremista. É o discurso do pai, né? O discurso do pai que é nítido, assim. Eu jogo o discurso para os filhos, né? Um candidato faz isso, joga os discursos para os filhos, e os filhos que estão ali na mesma hierarquia que se matem. Mas os pais, ou seja, os presidenciáveis e os ídolos, né, que se torna de certo modo inclusive um fanatismo, eles estão naquele lugar de intocável, que é o lugar do pai. O declínio do pai é necessário, né? Não é, a gente também não pode dizer que é preciso, é necessário em certo momento o pai cair, para que a gente possa inclusive nos constituir. E também é muito possível e é muito entendível que o tradicional, aquele que é igual, ele é acolhido e acolhedor. Mas a gente só se constitui pela diferença. Ninguém se constitui pelo igual. Não há possibilidade de sair de uma lógica que não seja repetitiva e gozosa se não for pela diferença. Porque o que é o igual? O igual é aquilo que eu repito sempre, o tradicional. Eu faço isso, porque eu sei que está dando certo. Né? Vamos colocar bem entre aspas. E tomar muito cuidado com o discurso, porque a massa, a gente faz coisas como jamais a gente poderia fazer. E aí, um grupo ou uma massa, ela se constitui e se toma uma proporção muito grande a ponto de desejar a morte do outro. Então, vamos tomar cuidado, vamos ficar com o pé atrás com esse discurso, né? A gente faz parte de uma massa, mas eu não preciso matar aquele sujeito que é diferente de mim. Eu, inclusive, me constituo a partir dele. Eu só me constituo escutando o que ele tem para me dizer. O sujeito que grita não quer ser escutado.
Né? O grito não foi feito para escutar a gramática, foi feito para escutar o ódio. Então, diálogo, conversa. Respondido? Sim? E o que mais? Tem alguma outra pergunta para fazer? Tenho, mas pode ficar para o próximo vídeo. Valeu, e o beijinho tradicional? Beijo a todos.